Existe algo no livro de Ruth que a maioria das pessoas nunca percebe. Ela é uma estrangeira, moabita, viúva, sem direitos legais em Israel. E ainda assim, o nome dela aparece na genealogia de Jesus em Mateus 1. Isso não é apenas uma história bonita, é teologia profunda. Porque o livro de Ruth não é sobre romance, é sobre redenção. E se você ficar até o final, vai perceber que essa pequena história conecta diretamente com a maior história da Bíblia. Hoje nós vamos entender o contexto espiritual sombrio em que essa história acontece, o verdadeiro significado do resgatador e por que Deus escolheu uma estrangeira para entrar na linhagem do Messias. Se você deseja estudar a Bíblia com profundidade, se inscreva no canal e escreva nos comentários: quero ir além da superfície, porque aqui nós não tratamos a Escritura como inspiração rasa. Nós mergulhamos nela. Ruth 1:1 começa assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Essa frase é teológica. O período dos juízes termina com a declaração: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Israel vivia em instabilidade moral, idolatria, ciclos de rebelião e opressão. Agora perceba, enquanto a nação estava espiritualmente desorganizada, Deus estava organizando silenciosamente a linhagem do Messias. Isso nos ensina algo profundo. A soberania de Deus não depende da estabilidade humana. Belém significa casa do pão, mas o texto diz que havia fome. Isso pode indicar disciplina divina, pois em Deuteronômio 28, a desobediência traria escassez. Elimeleque decide ir para Moabe. Moabe não era neutro espiritualmente. Deuteronômio 23:3 diz: Amomitas e Moabitas não deverão fazer parte da Assembleia do Senhor, nem ainda na 10ª geração. Ou seja, Moabe simbolizava a exclusão da aliança. A decisão de sair da terra da promessa e ir para Moabe carrega peso espiritual e o resultado? Morte. Elimeleque morre, Malom e Quilion morrem. Ruth 1:5 diz: assim Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. O capítulo começa com perda total. Redenção só faz sentido quando há vazio. Mas é justamente nesse cenário de morte que Deus começa a agir. E o ponto de virada da história não acontece em Belém. Acontece na decisão de uma mulher estrangeira. Ruth declara: o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Isso não é apenas afeto, é conversão de aliança. Ela abandona cultura, deuses, identidade nacional, sem promessa de recompensa. Ela escolhe o Deus de Israel no meio da incerteza. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ruth vive isso antes mesmo do conceito ser escrito. Se você está percebendo a profundidade disso, comenta: fé antes de ver. Ruth 2:1 apresenta Boaz como um homem rico e influente do clã de Elimeleque. Mas o termo-chave aparece depois: resgatador. Levítico 25 explica a função do parente redentor. Ele podia comprar terras perdidas, libertar parentes endividados, preservar o nome da família. Ruth 4:9-10 registra Boaz dizendo: vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque. Também adquiro como minha mulher Ruth, a moabita. Ele paga um preço público. Agora observe a tipologia. Para redimir, o resgatador precisava ser parente próximo, ter recursos, estar disposto. Cristo cumpre os 3 requisitos. Hebreus 2:14 diz: visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Ele se tornou nosso parente. 1 Pedro 1:18-19 diz: vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Ele pagou o preço. Ruth aponta para algo maior, mas há um detalhe ainda mais profundo. Boaz não era o parente mais próximo. Havia outro. E esse outro recusou a responsabilidade. Isso revela algo. A lei pode identificar o problema, mas só a graça pode realizar a redenção. Ruth era moabita, então Moab estava excluído. Mas a graça rompe a barreira que a lei estabelecia. Mateus 1:5 declara: Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, uma estrangeira na linhagem do Messias. Isso antecipa o que Paulo explicaria depois. Não há diferença entre judeus e gentios. A inclusão das nações já estava no plano. Observe a simetria. Capítulo 1, fome, morte. Vazio. Capítulo 2, provisão. Capítulo 3, pedido de redenção. Capítulo 4, resgate e genealogia. O livro começa com Noemi dizendo: o Senhor me trouxe de volta vazia. E termina com as mulheres dizendo: bendito seja o Senhor que hoje não deixou você sem resgatador. A estrutura mostra transformação. Vazio, plenitude, amargura, restauração.
morte, vida. Ruth não é sobre uma mulher forte, é sobre um Deus fiel. Não é sobre acaso, é sobre providência. Ruth 2:3 diz: Por acaso entrou na parte da lavoura pertencente a Boaz. O narrador usa por acaso, mas nós sabemos que não é acaso, é providência invisível. Talvez você esteja em um capítulo 1 da sua história. Fome, perda, incerteza. Mas Deus pode estar escrevendo um capítulo 4. A fidelidade silenciosa de hoje pode estar conectada a um propósito eterno. Ruth não sabia que faria parte da genealogia messiânica. Ela apenas foi fiel no presente. O livro começa com morte, termina com nascimento, começa com vazio, termina com esperança. E a última palavra não é fome, é Davi. E Davi aponta para Cristo. A história pequena estava conectada ao maior plano da história. Se esse estudo revelou algo novo para você, escreve aqui: Deus está trabalhando mesmo quando eu não vejo. Eu leio os comentários. E no próximo episódio da série vamos mergulhar em outra mulher cuja história revela o plano de Deus de maneira surpreendente. Se você quer continuar estudando as Escrituras nesse nível profundo, responsável e transformador, inscreva-se no canal, porque aqui nós não apenas contamos histórias, nós revelamos a estrutura da redenção. E isso é só o começo.